Muito bem, hoje a gente vai inverter um pouco a ordem, fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de começar pela primeira leitura, a gente vai começar pelo Evangelho. Não porque o Evangelho não seja importante, porque o Evangelho é sempre importante, mas é que a primeira leitura de hoje é especial. Tem a ver com o Espírito Santo e de um jeito que nos provoca a refletir um pouco mais sobre o que é o Espírito Santo. Começando então pelo Evangelho, Jesus está lá numa daquelas situações em dia de sábado, encontra um homem endiabrado, ele tinha um demônio impuro dentro dele, e Jesus expulsa esse demônio. E todos ficam surpresos, aquela coisa toda. Vamos lá, pessoal. Primeiro lugar, isso aqui é um milagre que Jesus realiza. Esse e qualquer, olha só, qualquer outro milagre. Expulsar o demônio, cura, andar sobre a água, transformar água em vinho, curar cego, todos que você puder imaginar, parar a tempestade, são sinais. Essa é a nossa ansiedade. Os sinais que Jesus fazia e que na sequência os apóstolos também faziam, nós precisamos deles. Nós lemos essa passagem e a gente aqui, pelo menos a gente aqui na Conexão Bíblica, não fica admirado. Meu Deus, como Jesus era sensacional. Até parece, Jesus é Deus, pessoal. Tirar o demônio de alguém é coisa fácil para Jesus. O ponto não é esse. A gente aqui não fica falando, puxa, que coisa grandiosa que ia acontecer no passado, porque para a gente a Bíblia não é algo do passado. A gente precisa disso hoje. E por que a gente precisa disso hoje? Porque a gente precisa curar as pessoas que estão sofrendo, lá. Sem dúvida, é um aspecto a ser considerado. Mas o ponto que a gente precisa, o ponto pelo qual a gente precisa dos sinais, é isso aqui, ó. Porque ele fez o sinal, a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da redondeza. Olha, se espalhava pelas razões erradas, porque o povo ia atrás dele por conta dos milagres, queria ver, mas se espalhava. As pessoas começaram a dar valor para Jesus. Jesus se valia disso para então anunciar o Evangelho. Olha só, é o anúncio do que importa, porque isso é o que importa, amparado num poder. Esse poder é relevante. O poder em si mesmo, esse poder de fazer milagres, é um nada, é zero. Atenção que eu estou falando, é zero. Por mais coisas benéficas que isso possa trazer para algumas pessoas, aquele que foi curado, aquele que era cego e passou a ver, aquele que era paralítico e passou a andar, isso é tudo para essa vida. O relevante desses sinais é acordar, atrair as pessoas para que, então, ouvissem o anúncio do Evangelho. Os sinais, pessoal, como a gente anda em volta deles, achando que eles são sensacionais, quando eles são só um apoio para a pregação do Evangelho. Se a gente de fato tivesse noção do quão importantes os sinais são, a gente hoje se daria conta do quão necessário para a evangelização eles são. A gente fica, porque eu preciso ser curado, meu sobrinho precisa ser curado, minha avó precisa ser curada, e o evangelho que é bom, ninguém está grandemente preocupado. O salmo de hoje é o 144, a gente tem de trás para frente, começando pelo evangelho, até chegar na primeira leitura. É justo o Senhor em seus caminhos. Mas eu não entendo os caminhos do Senhor. Não tem problema. Saiba só que os caminhos do Senhor são os justos. Os seus, ou então dos heróis que você considera aqui desse mundo, esses não são justos. Podem até parecer justos, mas não são os justos. Os justos são os do Senhor. E é bom ter isso em perspectiva com clareza, porque isso pode te levar a lugares melhores. E aí a gente chega na primeira leitura, que hoje a gente está dando a maior ênfase. Ela vai ser o grande finale aqui do nosso Drops Conexão Bíblica de hoje. E ela é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 16. Alguns pontos aqui para a gente prestar bastante atenção, pessoal. Em primeiro lugar, aqui na largada, olha o que Paulo fala do Espírito Santo. O Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus.
Atenção nessa frase. Esquadrinhar aqui nesse sentido é algo parecido com sabe tudo. Investiga tudo, entende tudo, é capaz de ir nas profundezas, é capaz de ir além da superfície, é capaz de saber a essência das coisas. E não a superfície como só a gente aqui acha que sabe um monte de coisa, não sabe superficialmente as coisas. O Espírito sabe tudo e sabe mesmo das profundezas de Deus. Por que isso é relevante? Porque se você, assim como eu, está realmente atrás do que é Deus, com o desejo de conhecer Deus, certamente o nosso desejo não deveria se satisfazer com preceitos, com ritos, com procissões. A gente quer saber as profundezas de Deus. Para saber das profundezas de Deus, é impossível fazê-lo sem o Espírito Santo. Pessoal, a noção de Deus, ela não é só para cristãos. A noção de Deus é para ateus, ou para quem nem sob a lei está, seria só o conhecimento do bem e do mal puro e simples. A noção de Deus está para aqueles que estão debaixo da lei, e a noção de Deus está para aqueles que acreditam em Jesus. A diferença está que só aqueles que acreditam em Jesus têm o Espírito Santo. E se você levar isso então num degrau adiante, fica fácil perceber que só quem está em Jesus e tem o Espírito Santo é capaz de conhecer as profundezas de Deus. Conhecer Deus, todos podem conhecer. Um pouco mais, um pouco menos, mas as profundezas, conhecer Deus verdadeiramente, é só por meio do Espírito Santo. E isso pode parecer meio óbvio, tal, mas não é óbvio. E tanto não é óbvio que os ritos cristãos, as organizações cristãs, sequer dão grande importância para o Espírito Santo. Claro que um ou outro aqui pode levantar a mão e se insurgir, falar que isso é uma injustiça. Pessoal, dar grande valor para o Espírito Santo não é no dia de Pentecostes fazer festa, pôr o cartaz vermelho no templo, não é nada disso. Dar valor ao Espírito Santo significa dar valor ao Espírito Santo todo dia, toda hora, todo segundo. E aí eu sinto muito, mas se você parar para prestar atenção, você vai notar que se dá valor para o anjo, que se dá valor né? Não tem o santo anjo do Senhor, se dá valor para santo, se dá valor para um monte de coisa. Mas oração mesmo para o Espírito Santo? Quem não faz... Eu aprendi desde que era criança, por exemplo, a oração do Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. É uma oração bonitinha, é uma oração que não é desprezível, mas, meu Deus, como é que você pode fazer uma oração dessa e não fazer uma oração para o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, invocando o Espírito Santo? A gente, infelizmente, vive numa coisa meio esvoaçante, com uma neblina. Ninguém sabe direito para que serve o Espírito Santo. E aqui está claro, sem o Espírito Santo, você nunca vai conhecer as profundezas de Deus. Na sequência, Paulo vai lá e ainda reafirma: ninguém conhece o que existe em Deus a não ser o Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus, portanto, vamos deixar isso bem claro, e só pelo Espírito Santo que alguém pode conhecer Deus verdadeiramente. Na sequência, vamos aqui para o versículo 14. Paulo fala o seguinte: o homem psíquico, leia aqui o homem natural, e aí ele ainda explica o que fica no nível de suas capacidades naturais. Quem é esse, o homem psíquico? É o homem que não tem o Espírito Santo. Ah, mas será que existem pessoas assim no mundo? Eu diria que a grande maioria, a avassaladora maioria das pessoas no mundo não tem o Espírito Santo. Inclusive dentro da igreja. Assustadoramente, não tem o Espírito Santo. Sequer estão grandemente preocupadas com o Espírito Santo. Esses, os que são homens naturais, guiados pelas suas capacidades naturais, e que às vezes podem ser poderosas, guiado pela sua inteligência, pela sua sofisticação,
pela sua capacidade de compreensão, a sua percepção, ou então seus talentos naturais. Tudo homem natural. Ai, mas os talentos naturais não vêm de Deus. Pessoal, os talentos naturais podem até vir de Deus, assim como o corpo e a vida vieram de Deus, mas os talentos naturais, por exemplo, uma pessoa que fala muito bem. Nossa, como ele fala bonito, que talento! Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é um dom natural, capacidade natural. Tão natural quanto o Neymar é campeão de jogar futebol. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus. Mas vamos voltar aqui. Esse homem natural, que pode ser uma potência dentro das suas capacidades naturais, o que acontece com esse homem natural? Ele não aceita o que é do Espírito Santo, pois isso lhe parece uma insensatez. Que delícia, que coisa linda, porque, pessoal, não adianta. As coisas de Deus são loucura para os homens. Daí a nossa grande preocupação quando as organizações cristãs andam tão de mãos dadas com o mundo. Daí a nossa preocupação quando as organizações cristãs andam de forma tão harmônica com os governos. Uma hora a gente vai falar um pouco sobre igreja e governos, sobre igreja e política. Eu posso adiantar um ponto para você. É um absurdo um cristão dentro da política. Não estou querendo dizer que ele não possa eventualmente exercer cargos, mas, pessoal, a gente tem que saber perfeitamente bem o que significa um cristão dentro da política. Que tipo de julgamento ele está fazendo? Ele está agindo lá o quê? Com base no Espírito Santo? Mas é possível alguém com base no Espírito Santo estar no governo? Será que ele não fará coisas que parecerão então insensatez para todos os demais? Não, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo fará coisas sensatas. Ah, fará? Então saiba, não é o que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aquele que tem o Espírito Santo parecerá um insensato aos olhos do mundo. Ai, mas será que é assim? Que coisa grave, hein? Puxa vida. Então, como é que funciona? Como é que funciona? A gente não tem a menor noção. Nós precisamos entender melhor o que significa ser guiado pelo Espírito. Porque no fim a gente acha, essa é a pura verdade, que Deus é brasileiro e que no final vai dar tudo certo. Esse é o nosso jeito bagunçado de pensar. Não, no fim vai dar tudo certo e Deus é brasileiro e fé em Deus e pé na tábua. Não é assim que a gente pensa? Então saiba, com o Espírito Santo não é assim. E digo mais, não é para ser assim. Esse homem natural, esse homem psíquico, que vai achar tudo uma insensatez, ele, Paulo continua, não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Se ele não tem o Espírito, como ele poderá julgar com a ajuda do Espírito? Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nossa, como assim? Jesus não tinha falado que não pode julgar? Como Paulo está vindo aqui dizendo que agora o homem pode julgar? Porque, meu amigo, quem julga... Essa é a diferença das coisas. Quem julga aqui, né, como é que Paulo está falando, não é o homem. Quem julga aqui é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que aqui no começo esquadrinha tudo. O Espírito Santo em você, esse sim fará grandes discernimentos. Atenção, pessoal. Ai, mas Jesus fala uma coisa, Paulo vai lá e fala outra. Puxa vida, essa Bíblia, hein? Que coisa. E essa turma que gosta da Bíblia fica escondendo isso. Pois sabe que aqui na Conexão Bíblica ninguém esconde nada. A gente adora quando tem essas aparentes contradições. Porque isso não é contradição coisa nenhuma. Saiba, você com o Espírito Santo, você vai julgar tudo, aqui ó, julga tudo, onde é que tá? Julga tudo e não é julgado por ninguém. Tá aqui ó, a frase em destaque bem grande, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pessoal, nós cristãos, nós que estamos nesse processo de transformação, a gente tem que dar um grande
grande valor para o Espírito Santo e tem um grande interesse em aprender mais sobre ele, em ouvi-lo e ser guiado por ele. Yerushalayim